Bem-vindo ao EduCast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Olá, bem-vindos a mais um episódio do EduCast. Esse tempo que a gente tem para conversar sobre educação corporativa, trazendo pessoas aqui da nossa carreira PAEP, docentes e outros profissionais aqui que nos ajudam a entender a educação corporativa e contribuir com as pessoas na busca aí de evolução profissional e do aprendizado. Hoje, com dois amigos, duas figuras importantes, o nosso professor aqui do curso de IA e o Josué, eu não apresentei o Rodrigo e o Josué do NIED, que vão falar um pouquinho com a gente aqui sobre Hackathon. O que o Hackathon tem a ver com a parte de educação. Bom, agradecendo a presença de vocês, bom dia. Rodrigo, por favor, se apresente oficialmente para as pessoas. Bom dia, Kitaka. Bom dia, pessoal que está nos assistindo, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou analista de redes no CPQB da Unicamp, né? Campus Paulínia, pouca gente conhece, né? Também sou instrutor aqui na EduCorp do curso IA na Prática, né? A gente até teve um episódio recente, né, sobre isso. E eu faço parte também, né? O CPQBA, Centro de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, ele faz parte de um grupo maior, que é a Coordenadoria de Centros e Núcleos de Pesquisa da Unicamp, né, a COCEN. E a gente já está aí há uns 2 anos se integrando, né, e começando a colaborar melhor nos centros e núcleos, através de um hub, né, dos profissionais de TIs dessas unidades. E aí, então, estou aqui também participando como um dos membros desse hub que esteve ali ajudando um pouquinho na organização do hackathon que nós fizemos, né? Legal. Josué, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Josué Sintra, eu sou programador de sistemas de informação no NIED. Para quem não conhece o NIED, ele é um núcleo que integra, que o Rodrigo falou, que é a COCEN, a coordenadoria de todos os centros e núcleos da universidade. E o NIED, para quem não conhece, ele é um núcleo de informática aplicada à educação e provavelmente muita gente o conhece através de algumas ferramentas que ele fez, né? Dentre eles tem o Teleduc, que foi muito utilizado há um tempo atrás. Bom, que legal. Bom, nesse capítulo, nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho da experiência de vocês do Hackathon, né? Eu tenho até aqui, eu fiz uma colinha aqui, né, da apresentação que você abriu aqui do Hackathon, né? E dessa primeira iniciativa para integrar as pessoas. Como é que começou essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de utilizar um hackathon para integrar as pessoas? Olha, eu acredito que antes da gente falar do hackathon, que a gente deveria falar é do Hub de TIC da COCEN. Legal. Eu acho Bom. que é por meio do Hub de TIC que nós conseguimos realizar esse hackathon. A COCEN, o sistema COCEN, ele compõe hoje, composto por 23 centros e núcleos, né, inclusive incluindo os novos, né, o NEAB e o de estudos chineses. E a dificuldade no sistema, como vários outros lugares na universidade, é não ter todos os profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades. A gente tem muita aposentadoria, pessoas que se transferem, né, de setores, né, de núcleos, vai para outros lugares. Tem pessoas que se demitem, ou seja, aquela mobilidade funcional que a gente conhece na universidade. Todavia, as atividades têm que continuar acontecendo. E a gente não tem como contratar e repor essas pessoas de uma maneira imediata. Foi que, em algum momento, né, surgiu entre
doutora Raluca, que é a atual coordenadora da COSEM, e o professor Dahab, que surgiu a ideia, Da RAB, professor Ricardo da RAB, que é o coordenador geral de TIC da Unicamp. isso mesmo. E a partir daí, né, foi constituído um grupo, né, com a participação do Sidney. O Sidney Campos é um profissional de TI também, lá da Engenharia Química. Deixa eu até E, fazer um parênteses sim, aqui, te por favor. interromper. O Sidney era para estar com a gente hoje, mas as intercorrências e os chamados para os profissionais de TI, elas continuam acontecendo. E o Sidney deveria estar aqui com a gente, né? Mas teve que atender aí um chamado aí e precisou ficar então na área lá para atender, né? Como todo bom profissional de TI responsável, você tem que estar lá para atender e resolver o problema, né? Então, Sidney, obrigado pela tua disponibilidade e boa sorte aí no que você está fazendo aí. Espero que dê tudo certo. Exato, e nós aqui, na ausência do Sidney, nós vamos tentar cobrir aqui, tentar fazer a parte dele. E essa parte, né, ele como liderando, ele começou a montar uma equipe para fazer entrevistas em todos os centros e núcleos, passou por todos, conheceu toda a parte de infraestrutura de TI, o que cada centro e núcleo faz. E depois nós fomos nos organizando, né? Nos reunimos, criamos ah, uma reunião virtual que nós fazemos semanalmente, chamada Café com Bits, COSEM. Que legal, Café com Bits. Café com Bits. Acontece semana sim, semana não. E onde, né, é um espaço onde todos participam. O método de atuação, né, nesse hub é por adesão, todos os profissionais de TIC da COSEM. Rodrigo, se você quiser completar, fique à vontade, tá bom? E aí, né, começamos a delinear o trabalho, né, que poderíamos fazer, entender as necessidades dos centros e núcleos e, dessa forma, né, não deixar, né, com que as coisas ficassem paradas. De início, o pessoal de TIC, né, que é o pessoal de redes, de infraestrutura, né, como tem uma atuação mais imediata e, normalmente, né, atua de maneira individual, né, para resolver problemas pontuais, então já começou desde o início atuando já através do hub de TIC, né, indo atender outros setores, outros centros e núcleos do sistema que não tinha aquele profissional e tinha uma demanda urgente, como um problema na rede que cai, configurar algum servidor, coisas do tipo. Você já tinha um trabalho colaborativo já iniciado através do Hub, então, onde as pessoas se movimentavam aí para atender áreas aí diferentes, não é isso? Exato. Como a gente tem alguns centros e núcleos que são bem pequenininhos, né? Tem 3, 4, 5 profissionais além do corpo de pesquisadores, certo? Você não acaba não tendo uma equipe multidisciplinar de TIC para você dar conta, às vezes nem um profissional de TIC presente naquele centro e núcleo para resolver os problemas lá pontualmente, né? Uhum. Então até a ideia do Hub, né, que surgiu ali com o professor Ricardo da RAB, né, com a Raluca, era justamente a gente ter essa integração, né, para a gente poder cobrir onde precisa e a gente compartilhar conhecimentos e capacidades ali para tirar o melhor proveito de cada profissional, né? Não ficar ali cada um isolado no seu cantinho e não se integrar. E aí, como o Josué bem falou, né, as demandas de suporte e redes a gente vai pontualmente, né, resolve o problema e o problema fica estável ali funcionando por muito tempo, né? E a gente, na parte de desenvolvimento, é um desafio bem diferente, né, Sim. disso. Então, aí veio a ideia, né, de fazer essa integração da parte de desenvolvimento também, dar vamos dizer assim, um choque, né, inicial para o pessoal poder se integrar, a gente criar uma cultura e criar algumas técnicas ali comuns entre a gente. Interessante. Bom, na verdade, vocês já tinham uma iniciativa, que eu entendi,
do pessoal de infraestrutura, redes, e principalmente que é o coração ali, né, onde se não tiver funcionando servidor e rede ali, nada acontece. Então, pelo que vocês estão falando, já tinha um trabalho colaborativo nesse Sim, sentido, já né, José? estavam atuando. Já estavam atuando. Já estavam E a atuando. ideia do Hackathon, então, foi trazer essa mesma sinergia que vocês tinham criado aí para o pessoal de redes para desenvolvimento, é isso? Então, é que no começo, a ideia inicial não era de fazer um hackathon. Nós tínhamos duas, duas necessidades ali, né? Que a gente precisava, não sei se o termo seja resolver propriamente, mas que a gente tinha que lidar. Então, uma delas então, nós temos para a parte de desenvolvimento de sistemas, né, na parte de desenvolvimento, né, não só de sistemas, né, mas de programação em geral, normalmente, né, precisa de uma equipe maior. E nós temos desenvolvedores em vários centros e núcleos. Então, o primeiro desafio é como que a gente integra todos eles. Então, isso era algo que me deixava desconfortável, né? E como é que eu conseguiria atuar no hub, né? Por meio do hub, atendendo alguma demanda que surge. E nas nossas conversas, né, no Café com Beats, né? E aí sim a gente foi, né, trabalhando esse desconforto e fomos conversando e fomos identificando algumas coisas. E depois, no meio do caminho, nós percebemos, né, de que precisávamos nos alinhar de determinada forma para desenvolver trabalho tanto colaborativo quanto de maneira remota, descentralizada, que é o nosso caso na COSEM. Sim. Então, cada pessoa, né, está num centro e núcleo e vamos trabalhar de uma maneira. é, a ideia é trabalhar de maneira em sinergia para chutar todo mundo para o mesmo gol para a gente marcar o gol. E como fazer isso? É um time jogando coordenado para frente, né? Exato. Né? Objetivos comuns. Isso, Muito bom. exato. E aí, no meio do caminho, né, nós percebemos assim, de que o histórico nosso, né, é todo mundo equipe. Equipe. Então, tem um desenvolvedor num lugar, um outro no outro, outro no outro, né? E a dificuldade nós não conseguimos atender, né, no leque de A a Z do desenvolvimento de sistemas, né, e que não para ali só desenvolver, não trata só de codificar um sistema ou alguma coisa. Então, você tem que colocar, né, tem que implantar, tem que, né, colocar em produção. Isso daí é muito maior e vai além só do desenvolvimento. E aí nós percebemos, né, de que ao longo do tempo, né, foram surgindo, né, os paradigmas de desenvolvimento mudaram, né? Então, nós, quando trabalhamos sozinhos, né, nós desenvolvemos ali nosso sistema. Normalmente, a gente usa lá um sistema de FTP, ou então algum repositório para colocar o código, mas não vai muito além disso. E aí, nessa, nesse levantamento, né, da situação atual, né, nós identificamos que para trabalharmos em equipe, a gente precisaria, então, desenvolver, né, outras habilidades, né, e mudar a forma com que a gente estava trabalhando. Ou seja, sair da zona de conforto e, ao mesmo tempo, nós conseguimos nos atualizar, né, e fazer as coisas como tem sido feita atualmente. Como que a gente fala, o padrão de fábrica hoje é esse, né? Você tem um sistema lá, um ambiente que você desenvolve lá com containers, você trabalha com repositório, e aí várias pessoas trabalhando no mesmo repositório, compartilhando o código, aí depois, né, todo mundo vai subindo seu código e coloca isso em produção de maneira automatizada. Então,
Essa foi a premissa, né, do que é o padrão de fábrica que a gente vê hoje. A partir daí, né, nós identificamos que nós temos todas essas pessoas, né, aliás, todos esses perfis, né, nas pessoas que já estão no Hub. E aí foi fantástico, né? E aí depois, então como é que a gente vai viabilizar isso? Aí que veio a ideia do Sidney, né, de fazer um hackathon. Tá. Então, não sabíamos se seria um hackathon, se seria uma maratona de desenvolvimento, mas acabou ficando, né? E o formato que nós fizemos, na verdade, é um híbrido, Um né, entre um híbrido, hackathon e a maratona de desenvolvimento. A gente aproveitou o termo do hackathon, né, que já é mais popular, já é mais adotado, mas na prática a gente fez vamos pegar só um problema, uma equipe, vamos fazer essa equipe trabalhar junto para resolver esse problema. É diferente da dinâmica do hackathon tradicional, sim, onde você sim, tem que é uma várias competição, equipes né? competindo para resolver um problema e escolhe o melhor. Não, nossa ideia era vamos integrar o pessoal, né? Então é uma equipe só, multidisciplinar, né, pessoas de desenvolvimento, pessoas de operações, né, para pegar o DevOps, até um pouquinho de segurança também, né, a gente trouxe Então, o algumas nome foi coisas uma estratégia até para para chamar ficar as híbrido, pessoas, isso aí, entendi. né, fazer o pessoal participar. E também o pessoal de suporte, né, que às vezes tem uma perspectiva mais de usuário, né, ali de como o usuário vai lidar com o sistema, como vai ser a experiência dele para usar o sistema, então a gente trabalhou ali em várias frentes diferentes, né, para a gente ter perspectivas diferentes e atingir o problema de várias formas possíveis, né. Que bacana. E como é que vocês veem a questão do repasse de conhecimento, de equalização de conhecimento? Porque, pelo que vocês me contaram aqui, vocês trabalhavam de forma isolada, né? Mesmo que tinha algumas pessoas trabalhando mais próximos, vamos dizer assim, a Unicamp é grande e a gente sabe que às vezes tem gente como você, né, Rodrigo, que trabalha alguns quilômetros Uhum. aqui da área central da Unicamp. As pessoas acabam desenvolvendo suas próprias ferramentas, utilizando uma metodologia própria para desenvolver. Como é que vocês veem que esse trabalho de vocês ajuda em agregar conhecimento, a equalizar essas pessoas em torno de não só de ferramentas ou de técnicas, como você falou. É diferente você trabalhar sozinho, de trabalhar em grupo. A organização é diferente, né? Você tem que ter uma disciplina para que os commits sejam efetuados de forma a não criar outros problemas, né? Uhum. Redundâncias, enfim. E aí? Nesse ponto, eu acho que posso puxar até um pouquinho antes, até na própria equipe vamos dizer assim, equipe, apesar de a gente estar integrado, mas os profissionais de redes, né? Eu já tive algumas discussões ali profissionais de que, olha, vamos resolver, por exemplo, o problema do DNS, né? Ali, servidor de nomes. Ah, um usa servidor Samba, o outro usa servidor Windows, o outro usa uma ferramenta Bind para gerenciar DNS. Ah, tá. Então vamos conversar ali uma solução. Outra coisa comum, por exemplo, é proxy reverse. Alguns usam Nginx, outros usam Traffic, né? E você tem várias soluções diferentes, várias ferramentas para resolver. Não há nem tecnologias diferentes, são ferramentas para a mesma tecnologia, para o mesmo papel Sim, sim. que vai ter na sua infraestrutura. E aí a gente começa a discutir, um cede de um lado, outro cede do outro, fala, não, olha, vamos adotar esse padrão, porque daí, se todo mundo consegue conversar a mesma língua, né, usa as mesmas tecnologias, fica mais fácil quando eu tiver, por exemplo, chegar num outro centro, num outro núcleo que eu não tenho tanto conhecimento da infraestrutura deles, né, de quais são as tecnologias que eles usam, mas eu sei que lá vai estar usando uma tecnologia que a COSEN está adotando, né, que vai ser um padrão e que eu consigo chegar lá e pelo menos entender, né, de forma mais prática o que está acontecendo e como resolver o problema, né? Então, acho que até um ponto que foi importante no hackathon foi a gente começar a discutir essa stack tecnológica que a gente vai utilizar, né? Quais linguagens a gente vai usar, quais frameworks, quais
ferramentas de infraestrutura, ferramentas de observabilidade, ferramentas de segurança, repositório, definir padrões de, olha, vamos ter por exemplo, um Jira ali, um Kanban, para a gente se coordenar ali nas demandas, desenvolvimento, né? Então a gente começou a criar essas culturas mais padronizadas no sentido de a gente ter uma colaboração mais fácil. Na própria Cocem a gente tem especialistas, por exemplo, de desenvolvimento em várias linguagens diferentes, né? Posso citar o Derivaldo, por exemplo, da Cocem, cara ótimo ali que desenvolve com back-end em PHP e um front-end em HTML, CSS e JavaScript Vanilla, né? Tipo, Nossa, aquele lá não tem nenhum framework. Ele montou tudo na unha e assim, ele montou a intranet Cocem, é um sistema excepcional, sim. certo? Sem usar um framework, né? A gente já tem outras pessoas que não usa back-end com Python, né, utilizando Flask ou FastAPI, por exemplo, né. O Josué já conhecia Angular e Vue também um pouco, né. Então, assim, a gente tem ali pessoas que estão afinadas em tecnologias diferentes, mas a gente consegue também definir um padrão ali para ser Para que as adotado e as pessoas possam pessoas trabalhar junto, né? Que colaborar crie junto. essa colaboração. É, mas o interessante nisso que o Rodrigo estava falando é de que uma parte, né, da sua pergunta, como é que dá essa transferência? Sim, Ó, é a frequência das reuniões que a gente tem do Café com Beats. Sim, é o meio que não tem uma liderança ali. Nós temos as demandas, os assuntos que vão surgindo e todo mundo colabora. E o bacana é que cada um tem expertise em alguma coisa. E aí que é o processo inicial dessa transferência. Olha, tem isso, tem aquilo, né? Todos esses pontos que o Rodrigo levantou, por exemplo, né? Quando nós fomos decidir, o que vamos usar para uma ferramenta de comunicação, o que vamos usar para receber os chamados, para gerenciar os chamados. Então, nós tivemos inúmeras dessas conversas. E o bacana é que a gente vai alinhando todo mundo junto, conversando, e todo mundo participa. Isso é muito bacana. E aí nós vamos vendo que todo mundo vai tendo mais ou menos uma mesma ideia, né? Na atuação, né, a gente ainda não tem o histórico para ter uma sinergia nisso, mas no pensamento, né, então já está todo mundo mais alinhado, por causa do método participativo. A liderança do Sidney nesse processo é bacana. Ele levanta a bola, passa a bola e deixa a gente ficar brincando com a bola lá. Aí ele vai conduzindo, e isso é uma parte bacana. É só uma parte ainda, tem mais sim, outra sim. parte dessa transferência do conhecimento que eu ainda quero falar. Pode Mas eu falar, acho que você não, quer pode, falar não, um não. pouco. Na verdade, a observação é que vocês criaram antes um ambiente que as pessoas se desarmassem ali e sem medo elas pudessem estar falando das suas necessidades e também das suas habilidades ali para poder um ajudar o outro. Vocês acabaram criando, né, com o Café com Beats ali, Uhum. uma área, né, um espaço que as pessoas possam trocar ideias, né? E Sim, isso, sim. isso foi muito Imagina com bacana. a Simpress, né? Com as impressoras. Tivemos várias ocasiões dessas que teve essas discussões e várias trocas bacanas, né? Uhum. Talvez o Rodrigo saiba falar melhor do que eu no caso da Simpress. Mas tivemos várias dessas trocas. Isso, né? E soluções, né, Rodrigo? Sim, eu posso até comentar esse caso da Simpress, por exemplo, que como que cada centro núcleo fazia, né? A gente tem que ter o controle de cotas de impressões, né, pela Simpress, então a gente ia na nuvem Unicamp, cada um subia um Windows Server, seu lá do centro e núcleo, para colocar a impressora e poder utilizar. Né? Isso fica aquele esforço replicado, desperdício de recursos, né? Porque são vários servidores para atender, às vezes, 3, 4 pessoas ali com uma impressora. Né? Então a gente até conversou, né, entre a gente, aproveitando as reuniões do Café com Beats e a abertura que a gente tem para conversar, né, que, olha, quem tem algumas demandas que tecnicamente se encaixam, né, por exemplo, eu não consigo no mesmo servidor colocar a demanda de quem não usa a cota de impressão com a demanda de quem usa, é incompatível, né? Então, mas a gente conseguiu reduzir de vários servidores Windows, um para cada centro, para alguns casos mais específicos, né, e
agrupar, né, esses esforços em um só. Então, por exemplo, eu falo hoje, o CPQBA, por muito tempo a gente teve um Windows Server na nuvem Unicamp que cuidava da parte de impressão, né, e a gente não usava cota, não usava o domínio para compartilhar a impressora, nossa demanda era mais simples. Aí o Geisel da Cossen, né, ele falou, olha, vamos então subir um servidor só, né, a gente agrega o pessoal lá, e hoje eu não preciso nem administrar por conta um servidor Windows Server só para cuidar de impressora. A própria Cossen consegue fazer essa administração, a gente se conversa, né, tem abertura ali para conversar e resolver os problemas, e tudo flui muito bem, sem aquele esforço, é, vamos dizer assim, repetido, né, distribuído para uma mesma solução. E todo Não, mundo e que tentando vocês reinventar a conseguiram. roda, né? E que vocês conseguiram redução de mão de obra, Uhum. redução de investimento em servidor, né? Então, vocês atingiram algumas coisas fantásticas trabalhando em conjunto, né? Resolvendo problemas em conjunto. Isso é muito bacana, né? E são objetivos que eu que estou aqui há um bom tempo na universidade, né? 35 anos, a gente vê que tiveram várias iniciativas para se trabalhar ou para se ter esses grupos colaborativos, né? E vocês são vitoriosas, vocês conseguem trazer como exemplo real, né, de trabalhos que vocês já estão fazendo há um tempo, trazendo economia de recursos, não só de mão de obra, mas também de investimento, e principalmente agora pegando o gancho para você falar do repasse de conhecimento, porque você acaba passando esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com as pessoas. Uhum. É, antes disso, nessa sua última fala, me veio um- não sei se é um insight, o Rodrigo também me ajuda aqui, tal. Eu acho que o que fez essa diferença, né, dessa sinergia desse pessoal, é a questão do mindset. Tá? É, a ideia ali, né? Então nós temos pessoas que acreditam que ela é daquele centro e núcleo ou da unidade dela e ela está fechada ali, né? Com o Hub, né, o que nós conseguimos é extrapolar essa ideia de que nós somos do sistema COSEN. Então todo mundo já pensa, né? Assim, não, eu sou desse centro, eu sou desse núcleo, mas eu também sou da COSEN. Então, essa ideia do mindset é algo bacana. Sim. Então, eu acho que sim, foi uma barreira que foi quebrada, que talvez, né, eu estou pensando agora, né, nisso. De repente, a gente quebrou essa barreira, não percebeu que essa barreira é quebrada, e talvez essa possa ser uma constatação. Essa barreira, né? Se você quebrou um paradigma, vocês acabaram reconstruindo algumas coisas, principalmente por esse trabalho colaborativo, né? Ou você não tem fronteira ali na área de tecnologia, como a gente vê no mundo se trabalhando colaborativamente em torno de uma ideia, de um projeto, né? E porque faz bem para todo mundo, cada um desenvolve o pedaço que Uhum. lhe cabe ou que ele conhece mais, e isso vai agregando conhecimento, estrutura, e vai mudando o mindset das pessoas, de fato, como você falou, Uhum. que um se apoia no outro. Eu posso ajudar, né? Abre esse espaço para uma colaboração efetiva, que é muito bacana. Então, e essa colaboração que é a coisa mais fantástica que tem, porque ao invés de você pegar um problemão e você levar um tempo enorme para resolver ele, com todos os pormenores, não. Cada um, dependendo da sua especificidade, vai atuar numa partezinha, vai dedicar um mínimo de trabalho. Então, essa que é a parte bacana da coisa, do trabalho colaborativo. Não, Que o fantástico. mundo vai para isso, né? Isso. Não seja só, não só no desenvolvimento, né? Mas a colaboração, né? Sim. Entre as Eu acho que pessoas. os problemas que são postos para a gente, né? Eu acho que antigamente, que eu venho de um tempo que a gente tinha que pegar manuais, bibliotecas, e pegar aqueles. Eu tinha manuais até pouco tempo atrás que depois ficou servindo só para colocar, para levantar o monitor, né? Mas tinha aqueles manuais gigantescos. E a gente era muito solitário, trabalhava muito sozinho para resolver algumas coisas, né?
eu acho que toda evolução levou isso também à quebra de paradigma do profissional de TI sair da sua zona de conforto, da sua caixinha, que isso o mundo já está fazendo já faz um tempo. Eu trabalhar colaborativamente, se cria grandes projetos, Uhum. né? Com certeza. Não é? É uma dos slides da nossa Dos apresentação, slides da apresentação. que juntos somos maiores e mais fortes. Ah, Acho deixa eu que é ver isso. aqui. Esse daqui, isso é uma frase que você colocou, não foi? Uhum. Ah, isso aqui, olha. Que o Josué está falando, e isso estava presente no dia do lançamento do Hackathon, né? Juntos somos mais fortes e Podemos ir mais longe. podemos ir mais longe. Muito bom. E Eu acho que até nessa questão de cultura, né, a gente tem um ponto aí importante de agradecer ao Sidney, no sentido de, olha, ele, vamos dizer assim, na época ainda era CITIC, né, em fim de 22, começo de 23, que o professor Ricardo da Rábio conversou com ele e falou, olha, a gente tem ideia de montar esse hub, né, para integrar ali as demandas dos centros e núcleos, né, e cobrir lá. E o Sidney podia ter falado, ah, não, ok, vou mandar um e-mail, um formulário para o pessoal, né, o formulário o pessoal preenche, a gente tem informação e vamos trabalhar em cima, né, mas ele falou, olha, eu acho que eu prefiro ir um pouquinho mais devagar, vamos visitar cada centro e núcleo, vamos conhecer os centros e núcleos, né? E aí você cria essa proximidade não sim, artificial, né? sim, Não é sim. uma coisa que está vindo de cima a baixo, mas uma coisa que a gente começou a construir junto, né? Por ter esse contato, por ter essa abertura de conversa. Olha, Você coloca um ponto muito interessante, porque da mesma maneira que a gente pode trabalhar isolado, né, cada um no seu canto ou em qualquer canto do mundo, a aproximação, o contato entre as pessoas, ele é essencial para que você estabeleça essa conexão. Exato. Cria essa cultura, né? sim. Eu acho que uma coisa que o Rodrigo aqui esbarrou, talvez ele não percebeu muito. Ou, né, não desenvolveu ali. E quem fez? Isso não veio de cima para baixo. Uhum. Isso é fantástico. O bacana disso assim, claro, tem o desejo da coordenação da COSEM, né? Existe a necessidade e o desejo, olha, vamos tentar experimentar isso. Ela só chutou a bola, passou a bola para a gente e, né, de uma maneira, né, que nós construímos isso de baixo para cima, é porque fomos nós mesmos, né, todos os participantes do Hub. Então, uma coisa que deve ser destacado é assim, a importância de que ela, né, como gestora, ela tem dado todo o suporte Professora Raluca. A doutora à Haluca. doutora Raluca, é isso. Ela, como gestora, né, como coordenadora da COSEM, ela é quem tem bancado isso. Então, se a autogestão ela não banca o projeto também, né, isso também não vai longe. Então, são duas coisas que eu acho que andaram juntas. Ela lançou a bola e a gente está jogando. E ela vem dando toda a parte de suporte que a gente precisa. Bacana. Então, não é algo que vem de cima, também não é uma insurgência que está saindo ali um Ela deu montinho, alguma espaço, coisa. motivação e apoio para vocês Sim, construírem o criou o projeto. ambiente. Muito bom. É o que a Criou gente o chama ambiente. de liderança servidora, né? Ele está ali para dar a possibilidade da equipe poder se desenvolver e passar os impedimentos que surgem. Poder resolver ali problemas, né? Dar mais maleabilidade para a gente mesmo poder se desenvolver culturalmente até, né? Então, essa é uma abordagem muito boa para a É. gente. Não, E assim fantástico. como nós temos recebido bastante apoio do professor Ricardo da Rabi, que numa outra ponta, né, fora já do sistema COSEM, também tem ajudado bastante na parte institucional. Muito bacana. E o feedback de vocês, de todo esse trabalho, e que, como eu participei da parte do Hackathon, eu vi uma integração muito bacana, né? E principalmente ali no final do trabalho, as pessoas compartilhando. Até teve algumas pessoas que vocês me falaram que eram
pessoas mais introvertidas, que trabalhavam mais isoladamente e acabaram se soltando. Eu queria que vocês passassem um pouco do feedback desse trabalho que Então, a gente até aproveitou e na semana, acho que 2 semanas após o Hackathon, né, a gente fez uma reunião do Hub, né, de novo, para a gente conversar. E um dos pontos que a gente trouxe foi justamente essa questão de, olha, gente, como que foi para vocês o Hackathon, né? A gente teve diversos feedbacks, né? Assim, de feedback geral, o pessoal gostou, né? Foi uma oportunidade ali do pessoal conhecer as tecnologias, conhecer abordagens, né? Conhecer como se trabalha de forma colaborativa, né? Porque a gente tem realmente muita cultura ali da equipe, né? deu, Keep. Do profissional isolado que está trabalhando por conta e não tem aquela integração Equipe formado ainda por pato, né? por pato, né? Tem Então, essa você precisa questão. contar essa história do formado por pato. Essa história é do Rodrigo, ele tem que falar do Rodrigo, pato. como é que é da história do pato aí? O pato, Então, né? a pessoa sendo equipe, Uhum. ela Assim, acaba se tornando um pato. bom, é aquela questão do profissional, às vezes, que atua sozinho ou equipes pequenas com uma demanda grande, né? E quando você tem que entregar valor, né, para o seu, para a chefia, para o grupo que você está inserido, você não pode muito ficar especializado em uma coisa só, né? Então, eu falo que o profissional ele vira o pato, né? Porque o pato ele consegue andar, nadar e voar. Ele não é excelente em nenhuma das três coisas, mas se precisou de nadar, o pato Ele nada. Se vai. precisou voar, o pato voa, né? Então é aquele profissional que ele acaba ali tendo um pouco de conhecimento em tudo, né? Um conhecimento mais amplo, mais horizontal do que um conhecimento muito vertical em uma área só. E como a gente trabalha aí, querendo ou não, em equipes pequenas, né? Você acaba desenvolvendo pelo menos um pouquinho, né? Você vai desenvolver um sistema, você vai mexer no servidor, você vai atender ao usuário, por exemplo, né? Você vai ter que planejar compras, você vai ter que planejar as suas tarefas ao longo do tempo, né? Então, você acaba sendo um Severino, né? Que a gente brinca também, né? O faz tudo, é o Severino, né? Então, tem o profissional que acaba virando um pato, né? Eu até gosto de brincar, né? O William do Instituto de Computação, né? O coordenador TI do Instituto de Computação, ele é o pato mago, né? Porque é o pato, assim, que conhece tudo, né? O cara que está cuidando da rede do Instituto, ao mesmo tempo está dando aula de desenvolvimento móvel com Swift para Android, né? Então, ele é, assim, um pato avançado, né? Pato avançado, legal. E você falou da parte desse de conhecimento e a pessoa ter a capacitação, né? Uhum. Eu me lembro que teve alguma coisa de Svelte, que alguém deu uma ideia de desenvolvimento com Svelte. Como é que Tá. foi isso daí? Então, uma mudança do paradigma, né? Eu sou desenvolvedor PHP, especialista lá. PHP é na dupla, né? PHP mais SQL. E só que para trabalhar num projeto desse, né? Você não vai fazer o front. E a gente tinha bastante, né, gente que trabalha mais no back-end, né? Bom, no full stack você faz tudo junto, misturado, aqueles códigos que a gente chamava antigamente de macarrônico, né? Eu venho daí, né? Depois eu fiquei um bom tempo, já estou há 6 anos sem desenvolver propriamente, né? Fui tendo uma atuação mais com Scrum Master, onde eu estou atualmente, no NIED. E teve essa mudança de paradigma, né? Não é de 6 anos atrás, né? Mas então, no modelo de desenvolvimento que a gente estava fazendo aqui, olha, então a gente pensava, tem pessoas que vai fazer a parte da API no back-end. E a gente precisa fazer o front-end de uma maneira separada. Como vamos fazer? Né? Então, por causa da minha atuação, eu venho acompanhando um monte de tecnologias, né? E o Svelte é um é um framework de front-end. É o que mais se aproxima do JavaScript. É uma ferramenta super bacana para fazer o front-end. E eu dei essa sugestão, olha, a gente poderia fazer usando Svelte, né? Aí só que ninguém sabia Svelte. Aí eu, bom, tá bom, já que tem muita gente no back-end, eu, né, me candidato aí na trilha do front-end. Depois a gente pode falar das trilhas.
Aí o pessoal falou, você manja de Svelte? Faz tempo que eu nem desenvolvo, né? Mas aí falei, olha, eu vi que na Alura tem um curso de Svelte, aí eu fiz o treinamento de Svelte lá, são 3 pequenos cursos, fiz algumas coisas e me lancei, né? Aquela parte do frio da barriga, né? De ser júnior numa coisa que você está fazendo pela primeira vez e fomos lá, fizemos e aconteceu. Então, acabei, né, tendo que assumir essa parte, né, liderar essa parte nessa trilha, e todo mundo que estava na trilha do front-end se juntou ao redor e a gente foi fazendo ali, naquele momento, né, da Jato, do Hackathon, né, a transferência do conhecimento ali. Olha, assim, aqui se faz assado, ali é isso, essa ferramenta trabalha com esse paradigma, ele tem essas funcionalidades aqui que são super bacanas, e, meu, a mágica acontece. Que bacana. Não, e é bom saber E uma que saída da vocês, zona de conforto. que vocês usaram a plataforma Alura, né, que a Educorp coordena essa plataforma, e eu fico muito feliz de ver um resultado, né? A gente tem vários resultados muito bons com a utilização da Alura na capacitação das pessoas. E você está dando um exemplo prático de Uhum. quem não sabia, deu ideia, foi lá, buscou conhecimento e ainda ensinou todo mundo a Sim, desenvolver sim. no Svelte. Parabéns. Dá o Parabéns, caminho das muito bom, pedras. muito bom. Por favor, me empresta isso daqui. Claro. Olha, nessa parte da transferência do conhecimento, né, o que que nós fizemos? Ainda tem mais um outro aspecto para a gente abordar, e além desse, das nossas reuniões que nós fizemos, né, lá do Café com Bits. Então, esse daí é a maneira informal, né, das nossas conversas. E no dia para fazer o hackathon, então nas nossas conversas, né, lá no Café com Bits, nós imaginamos, ó, primeiro, né, que demanda que a gente precisaria atender para desenvolver alguma coisa. Então, aí recebemos uma demanda, aí a partir dessa demanda, né, que é um sistema para poder fazer o scrapping de notícia pelo jornalista da COSEM nos 23 centros e núcleos. Ele faz isso manualmente, semanalmente. Nossa. Então, o que ele tem que fazer? É ir lá ver se tem notícia nova, lembrar o que ele já usou e para não repetir, ver o que é que mudou e aí tirar lá algum evento que aconteceu, não vai acontecer. É um caos para ele. É uma dificuldade enorme. Esse foi o tema do nosso hackathon, foi fazer esse scrapping. E para isso, nós chamamos de trilhas aqui, né, várias áreas, né, que é onde foram criando, né, várias ilhas ali. Então, nós tivemos uma trilha de infraestrutura e deploy, esteira de CI/CD, uma outra de back-end API, no front-end UX, ou UX, uma de gestão de projetos, atuamos também com pair programming, isso não é uma trilha propriamente, né, mas foi um módulo, a segurança de código e gestão de identidade, testes e qualidade e observabilidade. Um profissional só, quando é equipe, não consegue dar conta de tudo isso. Mas a beleza que nós temos com os profissionais que a gente tem na COSEI, nós conseguimos abranger todos essas trilhas, né, e que são necessárias ao desenvolvimento, obviamente, né? E junto disso, né, foram surgindo várias lideranças, né, várias pessoas lá. Então teve lá no dia do evento, né, eu acho que uma atuação muito bacana foi a parte que o Rodrigo fez na introdução lá, de como é que nós vamos fazer? Daqui a pouco o Rodrigo já passa a bola para ele. Mas eu gostaria de fechar isso com uma participação também que teve, que a gente não citou ainda, que foram os mentores. Então, o William Risnaut, lá do IC, foi um dos nossos mentores. O Alexandre e o Reat, lá do EDAT, também foram nossos mentores. O Bruno, do IB, também. Então, eles tiveram participações e colaborações conosco, né? Porque eles têm várias expertises, né? E conhecimento para
nos ajudar aí a cobrir todas essas áreas. Mas gostaria que o Rodrigo também desse aí Quando a gente começou o dia no Hackathon mesmo, a gente tinha uma noção do que a gente queria desenvolver, qual que era o nosso problema a ser resolvido, mas a gente chegou lá, assim, bem início de Hackathon mesmo. Olha, gente, tá bom, a gente quer resolver isso, mas como que a gente vai resolver isso mesmo, né? Ficou a pergunta do como. E aí a gente falou, não, olha, peguei lá um pouquinho à frente, falei, gente, eu preciso ver a arquitetura do que eu vou fazer para mim começar a estruturar alguma coisa, né? Então, peguei um desenhozinho lá no Excalidraw, né? Uma ferramenta de desenho bem prática. Desenhei lá, olha, front aqui e tal, a gente vai usar o Svelte, aí a gente vai usar uma API Gateway, né? Um ponto de entrada de APIs ali. Vamos usar Keycloak para lidar com autenticação e autorização. Vamos lidar com o Fast API com Python no fundo e tal. Tudo isso a gente conecta um Elk ali, uma stack Elk, né? Elasticsearch, Kibana e Logstash para poder observar, né? Coletar logs, coletar métricas, ver tudo. Conectamos Nginx na frente para ser um proxy reverse, né? Com NPM. Usamos Technician para DNS. Então, assim, a gente começou a desenhar o que a gente ia usar de tecnologia mesmo, como ia ser a arquitetura de sistema, né, para a gente ter caminhos de resolver o problema. Vamos usar o GitLab da Unicamp, vamos usar SornaCube ou o SendGraph, no caso, para fazer análise de código estático, usar Proxy para poder fazer análise dinâmica, né? Todos esses detalhes a gente foi levantando. Eu até brinquei com o pessoal que, olha, a gente, como ainda não tinha tanta cultura de desenvolvimento colaborativo, e cada um ia seguir uma ideia diferente, né? Cada um já está acostumado com uma ideia diferente. Eu falei, olha, gente, eu vou ser autoritário aqui e para fazer isso a gente vai usar a VS Code, né? Visual Studio Code, né? Que era o que eu tinha mais afinidade. Então, eu comecei a falar, pessoal, olha, vamos lá no GitLab, vamos gerar um token para cada um, né? O William deu a ideia de como organizar os repositórios para a gente poder trabalhar de forma colaborativa na solução, né? Conectamos, todo mundo abriu o VS Code, conectou os tokens, pegou sua branch, começou a mexer lá junto e tal. Então a gente deu um kickstart ali do básico, da visão que a gente tinha do que a gente queria construir, né? E aí a gente foi cada um mais na sua especialidade aí, né? Pessoal do front, pessoal do back, pessoal de infra principalmente, né? A gente começou a juntar os grupinhos e indo desenvolvendo cada um seu pedaço e conectando, né, os pontos. Então, para poder sair uma solução de lá, né? Então foi uma experiência bem legal assim do pessoal ver, tá, agora a gente tem que ter um mapa, né? Não é o mapa da minha cabeça de como eu vou fazer sozinho, né? É um mapa de como a gente vai trabalhar junto e aonde a gente quer chegar. Isso é muito bacana, porque vocês, a partir de um problema, vocês sentam juntos para criar uma arquitetura, Isso. né? Uhum. Definem aí as ferramentas em cada ponto dessa arquitetura, né? E isso é muito bacana, porque isso mostra o nível de colaboração que vocês chegaram, né? Sim. De desenhar uma arquitetura em conjunto, que não é simples, né? Porque cada um tem uma ideia, enfim, cada um tem uma expertise, mas isso é um ponto muito bacana de Sim. vocês terem construído a partir da ideia até a arquitetura vocês fizeram juntos, né? Uhum. curiosidade. É, daquela arquitetura, daquelas coisas que a gente fez, você conhecia tudo? Não, Ou com você certeza só não. sabia que existia, pelo Assim, menos? aquela questão, a gente conhece, sabe que o conceito existe, sabe que o conceito funciona, mas as ferramentas não. Foi até a frente de infra, né, por exemplo, que a gente decidiu ali utilizar um API Gateway, o Kong, que eu nunca tinha subido, nunca tinha Aham. aberto. O Keycloak mesmo, eu sabia que ele existia, sabia que ele conectava, mas nunca tinha utilizado ele, né? E olha, até foi no caso que eu brinco com o pessoal que abriu o Gemini, né, da Google lá e falamos, olha, estamos subindo isso, queremos conectar as coisas, ajuda a gente. IA está ajudando, A IA a está TEA está ajudando, ajudando também. certo? Que Até no bacana, desenho da arquitetura, quanto na implantação das ferramentas. Então, olha, vamos bacana. subir um Kong aqui, olha, para você gerar os tokens de autenticação com o Keycloak, você vai ter que conectar o IDC, né, o OpenID Connect, você vai precisar fazer essa configuração no Kong. Então, até a gente foi usando o IA como um apoio nosso ali, certo? Para poder ir fazendo esse movimento de forma rápida, que a gente partiu assim, que nem o Josué
fez o curso de Svelte na Lura, conheceu e trouxe os conhecimentos, né? A gente também partiu ali de uma noção do que a gente tinha, mas que não tinha vivência prática. Isso que é desafio, né? Sim, Vocês colocaram um desafio, mas o desafio era para vocês também, né? Vocês também. se desafiaram e vocês acabaram vencendo. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho. Queria que então, Eu acho Josué. que faltou uma coisa ainda antes de você encerrar, revelar uma coisa que rolou lá nos bastidores, né? Ah, tá. Opa, É, bastidor é legal, Aham. hein? Opa. aí você sabe que a gente ficou, né? A gente começou no primeiro semestre a desenhar isso, aí depois a gente teve que parar para poder fazer o regimento do Hub, e nós retomamos em seguida, né? Depois já no meio do segundo semestre. Nós desenhamos tudo, falou, bom, pessoal, acho que agora podemos fazer, né? Sim, então vamos marcar a data. Aí fomos marcar a data, então. Agora a gente precisa dos apoios. E aí, 30 pessoas, ninguém lembrou do prazo, de prazo e nada, e de repente a gente vai lá, então, vamos pedir o apoio de quem? Bom, o primeiro deles é institucionalizar isso para a Educorp. Ah, Certeza. bacana. Aí é onde entrou você. Entrou o Kitaka ali para Uhum. dar Só os que até pitacos. isso, até chegar lá, né, o que você não soube, né, que já estava tudo pronto lá, mas a única coisa que a gente não pensou foi questão de data, cara. 30 cabeças ali pensando, e eu achei que, assim, aí depois você comenta disso, né, mas acho que a gente botou pressão ali, né, olha que taca. Uhum. A gente marcou aqui para o começo de novembro, foi começo de Fim novembro? de novembro. Fim de novembro. Acho que deu acho que 15 dias, 10 ou 15 É. dias, né? Com Ou seja, foi uma feriado, com dois missão. feriados Vocês prolongados no estavam com meio. uma missão ali, né? Aquela brincando de missão impossível e passaram um pedaço da missão para mim. Uhum. Mas eu, como disse, né? Eu sou uma pessoa empolgada não só com as questões de tecnologia e de educação, né? Eu fui professor de graduação aí por 20 anos, aí na pandemia que eu fui tirando algumas coisas do cesto, estava carregando muita coisa, né? Como gestor de TI do HC, no meio da pandemia, enfim, eu decidi ir liberando algumas coisas, né? Então, a parte de educação, para mim, ela é muito cara, é muito importante. Então, quando vocês chegam para mim com uma proposta de hackathon, que eu já tinha participado como banca de avaliação de outros hackathons, né? Eu fiquei muito contente, porque vocês trazem uma ideia de hackathon diferente, que é uma maratona misturada com hackathon, mas com o propósito de integrar as pessoas e repassar conhecimento, né? Aonde todo mundo vai buscar outros conhecimentos novos. Eu achei fantástico isso daí, né? Então, foi um desafio que não foi simples, porque espaços também na universidade, aqui na Educorp, a gente tem evoluído bastante, a Educorp cresceu bastante, e não é simples a gente reservar espaços assim em cima da hora, então, sem um planejamento. E aí, quem tem equipe tem tudo, né? Que a gente faz nada sozinho, nunca, né? E aí, conversando com o pessoal da equipe, pessoal da secretaria, dos cursos, vamos fazer que a gente quer fazer isso. Ainda eu falei para você, vamos fazer. E aconteceu, né? Então, foi muito bom, eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigado por ter me incluído nesse desafio vitorioso que vocês tiveram de trabalhar. Então vocês também entraram no hackathon, né? De Pois é, alguma forma, do né? Corp estava envolvida diretamente nisso. É. Como palavra final aí para a gente fechar, eu queria também que vocês dessem uma ideia para o futuro. O que vocês estão pensando em 26? Eu vi que o pessoal saiu animado, mas como é que vai ser 26? Bom, acho que a ideia em 26, né, os próximos passos que a gente até discutiu nas últimas reuniões, é a gente continuar essa integração, né? Vão ter outras demandas de desenvolvimento que surgiram, né? A doutora Haluka, no fim do hackathon, já falou, olha, já tem outras demandas para vocês, hein? Já estou gostando, né? E todos os centros de núcleo sempre têm as suas próprias demandas, que às vezes são comuns de todos. Então, a ideia é a gente continuar nas próprias reuniões do Hub, do
Café com Bits, né? Sim. A gente continuar integrando o pessoal, não deixar essa coisa parar, né? Para a gente continuar crescendo como equipe. E acho que uma ideia também é a gente começar a pensar em próximos hackathons, né? Para a gente ter aqueles momentos de se encontrar, fazer alguma coisa junto presencialmente, né? Que é muito importante também em questão de cultura. E tentar buscar e resolver outros problemas aí que a gente tem, fazer outras maratonas, né, de desenvolvimento. Além a questão de repasse de conhecimento, né, que Sim. nem eu citei, foi a primeira vez que a gente estava usando o Kong e o Keycloak ali como o miolo central da integração, né, e tem ainda um ponto de estudo, de aprender mais, de compartilhar esse conhecimento até internamente, né, no próprio Hub, para todo mundo conversar a mesma língua e a gente poder trabalhar em cima de soluções integradas com aquilo, né? Porque senão a gente se perde, cada um segue de novo o seu caminhozinho, né? A gente perde essa integração. Então a gente tem que manter isso vivo, né? Acho que esse é um ponto principal. Legal. Para complementar. Olha, eu acho que gostaria de destacar que a importância desse hackathon para mim, né, foi a questão de uma atualização profissional. A gente fica muito tempo é, a- fazendo muito bem as mesmas coisas das mesmas formas, né? Eu achei que para mim foi muito importante ter tido essa oportunidade e de ter tido contato com vários colegas, né, durante o hackathon e a construção dele, né? É, cada um contribuindo de alguma forma, então, cada um acrescentou alguma coisa lá, né? Não vou citar nome de um para não ter problema de esquecer de algum e é, ter esse problema. Mas eu acho que essa foi uma coisa muito importante. E eu fico pensando, se nós conseguimos fazer isso no sistema COSEM, o que a gente conseguiria fazer se a gente fizesse algo de dimensão da Unicamp, com os profissionais que a gente tem na universidade? São pessoas muito boas, muito talentosas, muito competentes, muito inteligentes. Se a gente conseguisse reunir esse pessoal para, né, desenvolver alguma coisa, ou de trabalhar em conjunto e todo mundo começar a canalizar mais de uma maneira integrada. Eu fico pensando onde é que a gente pode chegar, né? Tô falando profissionalmente, individualmente até, né? Não só como produtos que a gente possa fazer entrega. Eu acho que o, né, meu, o que pega mais para mim é a questão do conhecimento, né? Do aprimoramento e o networking que a gente faz, a sinergia, a integração que a gente vai fazendo com as pessoas e a gente só tem a crescer. Individualmente, isoladamente, a gente permanece só dessa forma. A gente não cresce, não avança e fica isolado. Não, fantástico. Vocês tocaram em pontos cruciais, né? E no final você deixou um desafio. Não só um desafio, mas uma provocação. Com os profissionais competentes que a universidade tem, se esses profissionais, e vamos imaginar e vamos desejar que esses profissionais se unam em torno dessa ideia de capacitação de cada um, né, em grupo, e o que todos nós, profissionais de tecnologia, né, incluo nessa ainda, né, porque distante da área de operação ou desenvolvimento, mas ainda como gestor, como consultor, ainda trabalho nessa linha, a gente está com uma proposta, essa proposta desse trabalho colaborativo é uma proposta não só de integração entre as pessoas, mas de desenvolvimento profissional, que vocês falaram, né? De capacitação das pessoas. Imagina quanta coisa boa, disruptiva, né? Quantas ideias podem surgir disso daí, né? Então, é um objetivo possível, mas é um objetivo que ele tem que ser trabalhado como vocês fizeram, desde o início, e que venha das pessoas, né? Deixarem de trabalhar sozinhas e começarem a pensar mais no coletivo,
para que desse coletivo surjam grandes ideias e grandes produtos aí, como vocês estão falando. Uhum. Gente, eu queria agradecer vocês, eu acho que o papo foi fantástico, muito bom. Contem com a EduCorp, contem com o Kitaka sempre que vocês precisarem, né? Eu sou um entusiasta dessa parte de tecnologia e principalmente na capacitação, na educação das pessoas. Então, muito obrigado e estamos encerrando esse episódio que nós falamos do Hackathon, dessa ideia do COSEM, dos nossos colegas que trazem uma ideia nova para integrar pessoas, resolver problemas, criar interação, conhecimento compartilhado e trabalho colaborativo. Então, a gente só tem que agradecer a vocês, né? Ao Sidney, que não pôde estar com a gente, a todo o pessoal dos centros e núcleos que trabalharam, se empenharam, participaram, e para a professora Raluca, para o professor Lahab, que deu todo o apoio para que isso pudesse acontecer. Então, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui. Até a próxima. EduCast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.